queridos irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma transmissão da nossa escola dominical. Esperamos que todos estejam bem. Estamos continuando nossa sequência do Evangelho de João. Começamos semana passada com a introdução, o primeiro capítulo. Pudemos ver o propósito desse Evangelho, que é mostrar Jesus, Filho de Deus, Jesus como aquele que vem para realmente salvar a humanidade, mas mostrando quem Ele era. Vemos ali no primeiro Evangelho, no primeiro capítulo, a primeira parte falando da divindade de Jesus, a sua presença juntamente com o Pai na eternidade, Ele como Criador, coautor, juntamente com... E vemos também na sequência a encarnação de Jesus, algo que é tão importante, tanto pensar na divindade de Cristo, como também na humanidade. E na sequência do primeiro capítulo vimos também a pessoa de João Batista, aquele que veio como precursor, como arauto para a vinda do Messias, para a chegada do Rei, a chegada do Salvador, e também o contato de Jesus com os seus primeiros discípulos, Pedro, João, André, Felipe, Bartolomeu, aqueles que foram primeiramente alcançados, e vimos ali o testemunho dos discípulos. Primeiro João Batista testemunhando a respeito de Jesus para os seus discípulos, depois já conheceu Jesus e logo já chama seu irmão, e vemos que outras pessoas já começam a ser alcançadas, Bartolomeu, ou Felipe e Natanael. Então nós vimos esse primeiro capítulo, e o Evangelho de João caminha para mostrar alguns dos grandes milagres de Jesus, alguns dos sinais que ele realizou, e isso já no capítulo 2. Nós vamos hoje procurar estudar o capítulo 2 e parte do capítulo 3. Vamos estudar até a metade do capítulo 3, mais ou menos, e a semana que vem vamos dar continuidade no capítulo 3. Mas, então hoje, nós vamos dar atenção ao primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná. Vamos ver também sobre a purificação do templo, na sequência ainda as reações das pessoas diante de Jesus, da pessoa dele, dos milagres dele, e vamos ver a avaliação que Jesus faz das primeiras pessoas que estavam crendo em Jesus, qual foi o veredito de Jesus sobre eles, e na sequência o encontro com Nicodemo, parte muito importante do ministério de Jesus, da obra que Cristo realizou, esse trecho da palavra que é marcante, fundamental para a vida das pessoas. Estamos atentos às grandes lições que vamos ver que Jesus deixou para Nicodemos, falando do novo nascimento. Eu quero já saudar a todos os irmãos que estão participando. A gente fica muito feliz com a vida de cada um. Quem puder aí, quiser compartilhar com outras pessoas, manda uma mensagem rapidinho, o link desse nosso vídeo pelo Facebook para outras pessoas, para que mais pessoas também possam participar conosco, para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse material, sabendo que estamos transmitindo ao vivo, estamos agora, nesse momento, lendo a palavra e meditando como realmente estamos na casa do Senhor, como se estivéssemos junto com os da igreja, mas estamos transmitindo para que os irmãos possam acompanhar. Eu quero fazer a leitura da primeira parte, capítulo 2, de 1 até o versículo 11, que as bodas de Caná, e vamos logo em seguida orar. Vamos ler até o 12, as bodas de Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disse. Estavam ali 6 talhas, usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste agora. Com este, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer por este dia, por essa oportunidade que temos de estarmos juntos, estudando a tua palavra, podendo compartilhar com irmãos aqui da igreja de Rolândia, irmãos de outros locais também que podem estar conosco. Nós te louvamos, ó Deus, por podermos ter este momento, por podermos meditar na tua palavra, e pedimos, Pai, que tu estejas abençoando o estudo que teremos agora, tudo que estamos já. Venha trazer ensinamentos preciosos para o nosso coração, lições para a nossa vida espiritual, e que o Senhor venha nos dar essa graça de conhecermos a tua palavra, entendermos aquilo que tu tens para nos dar, aquilo que tu deixaste para nós como o material mais precioso neste mundo para a nossa vida como um todo, que é a Bíblia, a palavra do Senhor, que ela traga para nós o ensinamento que nós precisamos hoje. Venha abençoar cada um que está participando, cada um daqueles que posteriormente também vão acessar esse material, este estudo, que a tua palavra, Deus amado, esteja ministrando, falando aos corações, que a clareza da tua palavra, a compreensão da tua palavra venha trazer paz aos corações, venha trazer também despertamento, mas também que a tua palavra venha incomodar vidas, aqueles que precisam ser despertados, que tu estejas fazendo essa obra no coração de cada um, para que haja vida, para que haja salvação, para que haja crescimento espiritual, para que haja um comprometimento maior com o Senhor a cada dia. Nós te louvamos, Deus, bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito material, são materiais muito ricos que nós temos aqui nesses textos da palavra de Deus. Nós não queremos ter um estudo muito longo, muito prolongado, com muitos dias. Então nós queremos fazer um resumo desses conteúdos, mas procurando trazer um resumo com um conteúdo profundo da palavra do Senhor. Por esse motivo, nós nos baseamos nas explicações, irmãos, os nossos guias de leitura da palavra de Deus. Neste caso são os comentários do Evangelho de João, de William Hendrickson. Hendrickson foi um pastor americano, um professor, um estudioso da palavra de Deus. Ele conhecia mais de 25 idiomas, ele era um professor na área de grego, passou a conhecer muito a palavra, e ele com autoridade escreveu esse material, esse comentário que eu mostrei semana passada, material bem volumoso, comentário do Evangelho de João. E o outro nosso guia de leitura, nosso irmão brasileiro, reverendo Hernandes Dias Lopes, que deixou esse comentário, material riquíssimo também, até os irmãos que puderem adquirir, podem investir nesse material, que vale a pena. São materiais que são devocionais, profundidade teológica, exegética, mas também com uma busca de tratar com o coração daqueles que leem. Então não é apenas uma leitura técnica, mas é uma leitura
também que vai nos trazer para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor. Não há outro propósito do que termos um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, com esses orientadores, com esses ajudantes, porque nós somos sempre incapazes por nós mesmos de conhecer todo o material, toda a riqueza da palavra de Deus. Então, nós temos que andar com pessoas, com aqueles que podem nos ajudar, e nesse caso, esses autores, e é claro também, primeiramente, Deus, o Espírito Santo de Deus que vem nos capacitar para esse estudo. Então, olhando para esse primeiro texto que nós lemos, sobre as bodas de Caná, nós vemos aqui a glória de Jesus naquele casamento. Jesus vai manifestar a sua glória. O texto vai mostrar isso no versículo 11, mostrando que Jesus estava revelando quem Ele era, mostrando o seu poder, a sua glória. Então, demonstra que Jesus celebrava as alegrias da vida e o valor do casamento aos olhos de Deus. Vemos que a mãe de Jesus estava ali presente, ela devia ser alguma parente, casa de uma maneira participativa, vamos dizer assim. E Jesus também foi convidado, e ele aceitou aquele convite, e ele participou daquela festa. Hernandes Dias Lopes diz que esse primeiro milagre de Jesus repele o temor desarrazoado de que a religião rouba da vida a felicidade, ou de que a lealdade a Cristo não se coaduna com a expansividade dos espíritos e com os prazeres. Participou daquela festa. Jesus estava presente com as pessoas. Jesus também tem prazer em nos abençoar, e Ele tem prazer, Ele aprova que nós vivamos uma vida de felicidade, uma vida de alegria, desde que de acordo com a vontade do Senhor. Nas bodas de Caná, ao tratar com a sua mãe Maria, ali vemos que ela antecipa e já vem dizendo para ele, assim que ela sabe que o vinho estava acabando, tinha acabado, vergonha para aqueles, para os donos da festa, para o noivo, que eram responsáveis por aquela celebração, e aquela festa podia demorar uma semana. Importantíssimo na cultura daquele tempo, para a alegria do casamento. Então Maria, tentando antecipar, ela já fala com Jesus, e ele fala: mulher, no versículo 4, né? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui Jesus, aparentemente, alguns podem pensar, ele estava sendo duro com a sua mãe, mas não. Como diz William Hendrickson, ele fala, né, de que Maria estava antecipando, mas Jesus não estava reprimindo Maria. De acordo com a agenda celestial, segundo Hendrickson, ele não foi rude, muito pelo contrário, ele foi muito gracioso ao enfatizar, com o uso dessa palavra mulher, que Maria não devia mais pensar nele apenas como seu filho, pois quanto mais ela o visse como seu filho, deveria de sofrer. Ela deveria estar vendo como visse sofrendo, cada dia mais que ela estivesse tomando ele como seu filho apenas, ela estaria exposta a um sofrimento muito grande, mas ela deveria vê-lo como Senhor, como Filho de Deus. E dessa maneira, a agenda de Jesus não estava de acordo com a agenda do ser humano, mas com a agenda celestial determinada pelo Pai. Ele não era pressionado pelas circunstâncias, nem pelas pessoas, mesmo que fossem as mais chegadas. Jesus deixa claro que, iniciado o seu ministério público, tudo, incluindo os laços de família, tudo estava subordinado à sua missão divina. Então, Maria entendeu a palavra de Jesus. Maria, então, procura as pessoas da festa ali, ele procura os ajudantes, e ela fala: olha, fazei tudo o que quer dizer, ela dá a orientação, né? Ela entendeu que ela não poderia tomar a frente, mas que Jesus, no momento certo, faria
algo especial, ele poderia dar solução para aquela situação. Então, vemos que o primeiro sinal de Jesus, ao transformar a água em vinho, em trazer alegria para aquelas pessoas, surpreendendo, né, o dono da festa, que não sabia o que fazer, ele poderia passar por uma grande vergonha pública, mas Jesus então traz alegria. Então o primeiro sinal de Jesus foi maravilhoso e abundante, trazendo alegria para os noivos e os convidados. Ali Jesus mostra sua autoridade divina e sua majestade. João volta os olhos do sinal para Cristo. O sinal não era realmente importante, mas aquele que o fez. Por isso que no versículo 11, ele fala: com este deu Jesus princípio a da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, a importância, o alvo desse primeiro milagre era trazer os discípulos, aqueles que andavam com ele, para mais perto, para que eles tivessem convicção de quem era o Senhor. Eles viram a glória de Deus. Então, vemos ali que eles cresceram na sua fé. Também um ponto importante é que os milagres de Cristo sempre tinham um propósito. Neste caso, da transformação da água em vinho, Jesus atendeu a genuína necessidade de uma família e seus convidados, a fim de que não enfrentassem um vexame social. Esse milagre foi visto como um sinal que apontava para a nova ordem inaugurada por Cristo. O vinho novo em substituição à antiga ordem dos rituais judaicos. Essa expressão vinho novo, ela tem esse significado de uma novidade, uma transformação, uma mudança completa. E podemos dizer que muitas pessoas, na sua vida espiritual, elas carecem de um vinho novo, de uma renovação, de um toque especial do Senhor nas suas vidas. E isso está disponível. O Senhor Jesus nos oferece essa obra, esta bênção. Muitas pessoas, quando experimentam um desgaste espiritual, um desgaste emocional, muitos acabam perdendo aquela vibração na obra do Senhor. Isso indica que é necessário que haja uma renovação, a experiência do vinho novo. E nós podemos dizer que Jesus tem esse poder, Jesus tem esse vinho novo para nos dar. Jesus pode mudar a nossa realidade da vida espiritual. Jesus pode trazer de volta aquele fervor, aquele desejo de servirmos. Infelizmente, a gente percebe que muitas pessoas, ao longo do tempo, muitos cristãos, vão deixando de ter aquela consagração, aquela dedicação, aquela busca de fazer a obra do Senhor. E isso indica que eles precisam de uma obra, de uma renovação, de um toque especial. Para isso basta o quê? Se arrepender, se colocar diante do Senhor, clamar por misericórdia, clamar por renovação e voltar às primeiras práticas, e voltar à fonte que é Jesus. E Jesus tem muito vinho novo para nos dar, muita renovação, transformação da nossa vida, o nosso ânimo renovado, nossa disposição de servirmos, de vivermos para a sua glória. Isso nós aprendemos também aqui. E também nesse texto vemos essa questão: haveria uma grande mudança com relação aos rituais, com relação à vida religiosa. Não haveria uma continuidade com aqueles rituais sacrificiais dos judeus, porque Jesus faria um novo sacrifício perfeito, que seria suficiente e substituto daquela antiga ordem nesse sentido. Então Jesus traz uma mudança radical para com a vida espiritual, para com a vida religiosa das pessoas. Isso seria entendido pelos discípulos e seria a nova tônica da igreja. A vida da igreja, a partir daquele momento, seria guiada pela vida de Jesus, pela obra de Cristo, e olhando para a cruz, olhando para a ressurreição de Cristo. Com esse primeiro milagre, então, Jesus deu início aos sinais. Interessante que João usa a palavra sinal, mais do que milagre, porque
não eram apenas milagres, obras maravilhosas, mas eram sinais do reino de Deus, sinais da presença do Rei, sinais da presença do Salvador. Na sequência, fala que ele voltou para Cafarnaum por breve tempo e depois ele já vai para Jerusalém e participar da festa da Páscoa, já a primeira Páscoa que Jesus participa como no seu ministério, mas certamente que Jesus esteve em Jerusalém outras vezes antes, como nós lemos em Lucas, como criança, inúmeras vezes ele esteve ali participando, mas de uma maneira discreta, sem ainda se manifestar como o Salvador, como o Messias que tinha vindo ao mundo. Mas então por isso que João fala que eles vão, por isso que essa primeira Páscoa que ele vai participar como parte do seu ministério terreno. Então nos versículos 12 até o 22, aqui nós vemos a narração de Jesus participando da Páscoa, mas interessante que ao ver o que acontecia naquele templo, Jesus fica irado, Jesus faz algo surpreendente, ele realiza a purificação do templo. Então o texto que está aqui do versículo 13 até o 22 diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de Deus, de meu Pai, casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então aqui nós vemos essa descrição que João faz desse momento em que Jesus se depara com aquela situação em que os judeus, pela ordem dos sacerdotes, tinham transformado o templo num lugar de negócio, uma casa de negócio, um covil, um lugar em que eles estavam buscando ganhar dinheiro à custa da fé das pessoas. E interessante que o lugar que eles usavam para fazer aquele comércio era o pátio dos gentios. No templo havia os locais reservados para os judeus, a parte dos sacerdotes, a parte dos levitas, e o lugar em que os judeus podiam entrar, o santuário, eles tinham acesso à presença, ao lugar mais próximo do Santo dos Santos, mas os gentios só podiam ficar no pátio exterior, um pátio maior, e ali aqueles que eram de origem gentílica, eles deveriam ali se prostrar, buscar o perdão do Senhor, mas eles não podiam entrar no pátio reservado para os judeus. E justamente naquele lugar é que os sacerdotes começaram a fazer um comércio. Era permitido pela lei que as pessoas que viessem e não tivessem condições, não tivessem como trazer de longe seus animais, pudessem adquirir ali em Jerusalém, em algum local, os animais ou as aves para o sacrifício. Mas os fariseus e os sacerdotes passaram a usar a parte reservada para os gentios para ali fazer o comércio. Por quê? Geralmente quem vinha de mais longe, que eram os gentios, de outros países até, eles vinham sem os animais, mas trazendo dinheiro para poder comprar esses animais. Então os sacerdotes passaram a colocar dentro do pátio deles
tanto os vendedores como também os cambistas. E o cambista fazia o quê? Ele trocava o dinheiro estrangeiro que vinha daqueles que eram de outros locais pelo dinheiro dos judeus. E nisso também eles extorquiam aqueles que vinham de longe. Então havia um comércio e havia uma desonestidade, tanto na maneira de trocar o dinheiro, como também vendendo os animais dentro do templo, tendo lucros, e os sacerdotes tinham uma parcela de participação naqueles lucros também. Por isso Jesus, quando faz essa purificação, quando ele expulsa todo mundo lá de dentro, ele estava tirando o lucro dos sacerdotes, ele estava buscando uma grande confusão. Por isso que fala que o zelo da tua casa me consumirá, porque a partir dali os sacerdotes, os judeus começaram a ter ira, a ter ódio de Jesus. Jesus estava realmente comprando uma briga muito grande com aqueles homens que eram tão poderosos. Então, essa ação de Jesus mostra que nesse lugar Jesus estava exercendo a sua autoridade e a sua disciplina. Hernandes Dias Lopes diz que no casamento Jesus exerceu misericórdia. Ele transformou a água em vinho, abençoou aquelas pessoas com a sua misericórdia. Mas no templo ele exerce juízo e disciplina. Ele vai corrigir as falhas, ele vai mostrar os erros daquelas pessoas que estavam transformando um lugar reservado para adoração, para que os gentios, as pessoas pudessem chegar mais perto de Deus. Eles transformaram aquele lugar num lugar de comércio, num lugar de negócio. Então, um lugar de adoração havia se transformado num lugar de negócio, de comércio, e isso sendo totalmente reprovado pelo Senhor. Sendo confrontado pelos judeus sobre a sua autoridade para aquela ação, ele faz referência à sua morte e ressurreição em comparação com a destruição e restauração do templo, não sendo compreendido pelos judeus. Então eles não entendem quando ele fala, eles perguntam: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Ou qual autoridade tu tens para fazer isso? E ele responde: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Quer dizer, eles acharam que era a destruição do templo, como que Jesus iria destruir aquele lugar que demorou, estava ainda em construção naquela época, 46 anos para ser reconstruído, porque foi Herodes o Grande que construiu aquele local, havia algumas reformas acontecendo. Então eles acharam, não entenderam, mas Jesus estava se referindo a si mesmo. Ele começa a mostrar, ele mostra que a base para a sua autoridade é a sua obra que ele fará, é o seu sacrifício que ele fará em lugar das pessoas, é a sua morte e a ressurreição. Ele fala tanto da sua morte, quando ele vai destruir o santuário, como também da reconstrução, da ressurreição depois de 3 dias. Então, ele estava mostrando que em breve o templo também seria substituído por ele. A partir da sua vinda, e especialmente depois da sua morte e ressurreição, o templo perdeu o seu lugar, pois Jesus veio para substituir o templo. Como diz Hernandes Dias Lopes, com a sua morte e ressurreição, cessaram todos os sacrifícios cerimoniais. Ele veio para oferecer um único e irrepetível sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que ele foi morto, uma vez que ele pagou de maneira definitiva pelos nossos pecados, não é mais necessário que nós façamos sacrifícios que são apenas um tipo do grande sacrifício. Uma vez que o grande sacrifício foi feito, tudo aquilo que era preparação, sombra, sinais, promessas, tudo aquilo foi cumprido e completado. Então não é mais necessário que nós matemos animais, sacrifiquemos animais para que sejamos então perdoados. Basta que nós nos aproximemos do Senhor Jesus, o Salvador, o Senhor e Salvador que morreu e que ressuscitou, nos entreguemos a Ele
somos perdoados definitivamente, e cada vez que nós caímos e falhamos, nos voltamos para Ele e recebemos novamente o perdão, a renovação, a restauração, e vamos sendo então fortalecidos e preparados para viver uma vida para a glória do Senhor. Então os próprios discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer naquele momento, somente entenderam depois da ressurreição, como o texto mesmo nos fala. Então nós podemos dizer que é à luz da ressurreição que podemos entender a Bíblia e interpretar as palavras e afirmações de Cristo. Se nós tirarmos da história, se nós tirarmos da nossa vida espiritual a ressurreição, tudo perde sentido. Mas uma vez que nós entendemos e cremos na ressurreição, toda a palavra de Deus tem significado, e ela é a chave principal para a compreensão de toda a palavra do Senhor. Jesus age abençoando as pessoas, tanto quando Ele tem misericórdia, quando Ele faz um milagre que traz uma alegria, uma restauração imediata, como também quando Ele corrige, quando Ele disciplina. Muitas vezes nós também vamos ser disciplinados por Jesus. Nós, como povo de Deus, precisamos muitas vezes ser trazidos para um conserto, para uma reforma, para uma transformação, e a palavra de Cristo nos oferece isso. A repreensão de Jesus vem, muitas vezes vai doer na nossa vida, muitas vezes vamos sentir um peso, mas isso tudo para quê? Para a nossa restauração. De que adianta vivermos numa paz aparente, numa aparente tranquilidade, se estamos em pecado e se estamos distante do Senhor? Então Jesus, na sua disciplina, na sua correção, Ele nos mostra também o amor para com o seu povo. Nós podemos entender, e nós vemos então essa mensagem tremenda. Jesus é agora o nosso templo perfeito. Ele é o lugar da presença de Deus, é Ele que nos dá acesso a Deus. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os templos que nós temos hoje, eles não têm mais aquele significado do templo de Israel, que era o lugar da presença de Deus, porque Deus está conosco. Jesus, estando com Jesus, nós estamos com Deus. O templo é o lugar hoje para a reunião do povo de Deus, para a celebração, para a adoração, para que nós testemunhemos Jesus, para que através dessa reunião pública, o mundo veja o povo de Deus reunido, e o mundo seja atraído, as pessoas do mundo possam ter também atração por essa experiência que nós temos. E de fato, muitas pessoas são atraídas a Deus pela reunião do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Mas então vemos que o templo, ele não tem mais essa característica de santidade. Ele é o lugar, o único lugar que nós podemos encontrar Deus. Não, tanto em Jerusalém, nos montes, em qualquer lugar, Cristo vai mostrar que o que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, e na sequência do texto, nós vemos uma palavra que fala que as pessoas creram em Jesus. Versículo 23 a 25 fala, João 2, 23 a 25, diz que, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então aqui nós vemos que muitas pessoas tiveram fé em Jesus, mas Jesus conhece os corações, e Ele sabe a diferença de uma fé verdadeira, uma fé salvadora, e uma fé passageira, uma fé que seja espúria até. Então, aqui, essa quantidade de pessoas não impactou Jesus, não impressionou Jesus. Então, a fé daquelas pessoas era deficiente, era insuficiente
e até mesmo espúria. O problema é que essas pessoas viam a Jesus apenas como um operador de milagres. Creram nele apenas para as coisas desta vida. Não acreditavam nele como Cristo, Filho de Deus. Jesus conhecia os corações e sabia que essa fé temporária não era a fé salvadora. Assim diz Hernandes Dias Lopes. Então, Jesus não fica impactado, ele não é aquele tipo de líder que quer ser bajulado, que fica feliz com os aplausos, os elogios dos homens, as multidões que se aproximam, porque ele conhece o que está no interior, ele sabe o que está no profundo coração das pessoas. Por essa razão, ele não ficou impressionado, ele não, me fala que ele não se confiava a eles. Vamos dizer, eles criam em Jesus, mas Jesus não creu neles. Jesus não estava convicto, porque sabia que aquela fé era passageira. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, em todos os momentos da história, vão para a igreja, ou vão até Cristo, aparentemente, nessa busca de uma bênção temporária, milagres, sinais, soluções, mas uma vez que tudo foi resolvido, ou uma vez que há algum problema, uma ameaça, as pessoas simplesmente abandonam Jesus, as pessoas trocam Jesus por qualquer coisa, porque a fé que eles têm é uma fé insuficiente, uma fé deficiente. O ser humano precisa clamar a Deus para experimentar a fé salvadora. Nós precisamos, na nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, nós não podemos nos contentar apenas quando as coisas estão bem, com querer apenas os sinais de Jesus. Nós precisamos querer Jesus, querer o Senhor, querer Ele na sua totalidade, querer uma experiência real com Ele. E isso envolve, irmãos, andar com Ele. Isso envolve pagar um preço. Isso envolve viver uma vida diferente do mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes do mundo à nossa volta. As alegrias que o mundo tem não devem ser as nossas alegrias. Os prazeres que o mundo busca não devem ser os nossos prazeres. Nós, como igreja, devemos entender isso, que muitas vezes vamos sofrer muito neste mundo por causa do nome de Jesus. Muitas vezes teremos que pagar um preço alto, porque assumimos que temos fé em Cristo. Temos falado muito nesses últimos dias sobre perseguição, sobre sofrimentos, tribulações. Sabemos da história da igreja perseguida ao nosso redor, continuamente. Sabemos que há muitos cristãos perseguidos, e por que não dizer, nós também, vez por outra, estamos sofrendo com as perseguições, mas devemos entender que isso faz parte da vida cristã, e devemos então nos apegar mais e mais a Cristo, nos entregando a Ele, sabendo que o nosso maior tesouro é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Então, na sequência, aqui a palavra é dinâmica, a palavra continua de uma maneira tremenda. João já vai contar a história de uma pessoa que vem até Jesus. Vamos dizer, dentro daquela multidão dos que creram em Cristo e que não o impressionaram, mais uma pessoa vem até Jesus, que também não impressiona Jesus, mas Jesus vai confrontar aquele homem, Nicodemos, com o que é realmente o novo nascimento, a regeneração, o nascer de Deus, o nascer do alto. Então o texto aqui diz o seguinte, João 3, de 1, primeiramente até o versículo 15, mas o texto vai até o 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Até o 21, irmãos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aqui vemos que toda essa palavra de Jesus, e depois essa explicação, essa demonstração daquilo que consiste a obra de salvação. Então vemos que Jesus atraiu as pessoas realmente. Nicodemos foi atraído até Jesus. Ele vem, ele procura tratar das coisas espirituais, mas ele precisava ser confrontado, ele precisava entender a verdade sobre quem era Jesus, sobre sinais, sobre vida com Deus. Então, a sequência dos acontecimentos mostra que Nicodemos, no começo foi confrontado por Jesus, na sua fé, que também era deficiente, mas na sequência dos fatos ele vai se tornar um verdadeiro discípulo. Ele vai defender Jesus, ele vai ajudar no final, no momento do seu sepultamento. Então, podemos crer que Nicodemos de fato foi transformado. Ele realmente experimentou o novo nascimento. Jesus realmente vai confrontar aquele homem com essa necessidade do ser humano. Então, Hernandes Dias Lopes vai mostrar nesse texto, ele vai explicar esse texto para nós, e ele vai mostrar que esse texto trata da necessidade do novo nascimento, a natureza do novo nascimento, a sua condição e os resultados do novo nascimento para a vida do ser humano. Então, primeiramente, vamos pensar na necessidade. Nós precisamos do novo nascimento por quê? Primeiro, a inclinação do nosso coração é contra Deus. Nós somos pecadores. O ser humano, na sua condição natural, antes de Cristo, o ser humano é pecador, ele é fracassado, ele tem uma tendência para o mal, ele luta contra Deus, ele está em rebeldia contra o Senhor. Então, nosso coração é contra o Senhor. A segunda necessidade é porque sem o novo nascimento não podemos ver o reino de Deus e não podemos entrar nesse reino, que Jesus disse lá no versículo 3 e no versículo 5. Não há como
fazer parte do reino de Deus se não tivermos um nascimento na vida espiritual. Não é nascer, voltar ao ventre materno como pensou que era Nicodemos. Não, mas é nascer do alto, nascer de Deus. Nós precisamos, é condição inexorável, não há como nós participarmos da vida espiritual, estarmos no reino de Deus, se nós não tivermos o novo nascimento, a regeneração. Essa é uma obra de Deus para nossas vidas. Sem ela não é possível. Não tem como alguém de fato dizer eu sou salvo. Então, antes de termos a conversão, precisamos pedir a Deus: Senhor, me dê de fato um novo nascimento, me faça nascer de novo, muda a minha vida, muda a minha história. Também, uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para entrar no reino de Deus. Então isso aí é o que nós vimos lá, Jesus falando com aquelas pessoas. Ele viu que aquela fé era uma fé meramente intelectual, uma fé utilitarista, que buscava resultados, que buscava apenas o benefício material. Essa fé não gera salvação. Por isso que não é a nossa fé, não é nós que somos responsáveis, é Deus, somente Deus é que pode mudar a nossa história. Precisamos da fé salvadora, uma fé que o próprio Deus nos dá, Ele que nos concede. E também o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Versículo 7: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus disse, nós precisamos disso. Se não for assim, não podemos ter parte com Ele. É uma ordem do próprio Jesus. Agora, o que é o novo nascimento? Como nós podemos defini-lo? Primeiro, é algo radicalmente novo. No versículo 3, aqui fala, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é um evento inédito, é uma coisa que o homem não pode produzir, não podemos criar. Então, cada pessoa que experimenta o novo nascimento sabe que foi uma transformação radical. Nascer de novo é nascer para a vida eterna, é nascer para Deus, é ter um coração transformado e voltado para o Senhor. Prazer que antes nós tínhamos somente nas coisas do mundo, nas coisas materiais, agora passa a ser um prazer nas coisas espirituais, um prazer em Deus, em Cristo. Então é algo radicalmente novo. Segunda questão, como que podemos definir o novo nascimento? É que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. No versículo 3 já vimos isso. É nascer do céu, nascer de Deus. O céu não é apenas o nosso destino, mas também a nossa origem. Quer dizer que é Deus que dá o novo nascimento. Se Deus não nos der este novo nascimento, nada podemos fazer. Se o Senhor não nos tocar, se Ele não transformar nossa história, nossa vida, nosso coração, nada feito. Então é um nascimento de Deus, é uma obra exclusiva de Deus. Deus é o dono da salvação. Também vemos que o novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito. No versículo 5, que fala ali, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é um nascimento do Espírito, é nascer, uma obra realizada pelo Espírito. Nascer da água é arrepender-se do pecado e ser purificado. Ninguém pode ser salvo a menos que seja interiormente purificado. Assim como a água nos lava exteriormente, então assim é o novo nascimento. Somos lavados, somos purificados. Então nascer da água e do Espírito é ter uma purificação completa. Então o novo nascimento não é algo superficial, não é uma mera reforma moral, não é apenas uma mudança aparente, mas é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. Por isso
é uma obra do Espírito Santo, uma obra que o homem não pode fazer, mas que somente Deus, somente o Pai, somente o Filho e o Espírito Santo podem transformar a nossa vida. Também vemos que é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Há uma liberdade no Espírito. A obra do Espírito é soberana e eficaz. Ele sopra onde quer e em quem Ele quer. Nós muitas vezes, os homens, nós, os religiosos, muitas vezes, nós temos talvez uma visão de quem que pode ser salvo. Tem que ser assim, assim, assim. Os judeus pensavam que eles eram salvos, porque eles cumpriam os requisitos da lei, eles pensavam que cumpriam, mas não cumpriam, eles não eram capazes de fazer isso, mas eles colocaram condições que eram possíveis para eles, e achavam que por isso eles eram melhores, maiores. Mas o vento sopra onde quer. Versículo 8 fala: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós não vemos o vento, mas sabemos que ele existe. Muitos podem dizer: eu não posso ver o Espírito Santo, como que eu vou crer? Nós cremos porque há uma mudança radical. A obra que o Espírito Santo faz nos transforma da água para o vinho, nos faz novas criaturas, e essa é a prova. As mudanças que acontecem na vida de alguém são provas muito claras de que foi Deus que fez a obra. E realmente o vento sopra, o Espírito Santo vai nas favelas, nas boates, vai onde há criminalidade, em pessoas que nós não imaginamos. Deus é capaz de salvar. Ele é dono, Ele salva, Ele sopra onde Ele quer. Há um exemplo que o pastor Hernandes Dias Lopes conta de como é isso, de que é uma coisa, a salvação é uma coisa inexplicável, como Deus pode fazer. Ele conta a história de que um dia ele estava lá, numa segunda-feira, ele morava em Vitória, ele estava no gabinete na igreja, e chega um homem procurando por ele, e aquele homem entra e fala: olha, pastor, eu estive aqui na igreja ontem. E ele fica muito feliz, né? O pastor fala: nossa, que bênção que você veio aqui procurar, né? Nos procurar, participar conosco. Ele falou: pastor, mas eu não vim aqui ontem para procurar Jesus, para adorar. Mas ele fala: então, o que você veio fazer aqui na igreja ontem? Ele falou: olha, eu vim aqui ontem para roubar um carro. E enquanto eu olhava os carros, qual carro que eu iria escolher, qual deles eu iria roubar, eu comecei a ouvir as músicas, os cânticos, e uma música em especial me chamou a atenção. Então eu me aproximei mais do templo, eu entrei, eu ouvi a palavra, e eu voltei para casa aos prantos, saí pela rua chorando. Cheguei em casa, minha mulher ficou assustada: olha, mas o que aconteceu com você? E ele fala: olha, aquele homem que você conhecia não existe mais, porque hoje eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu deixei de viver daquela maneira que eu vivia, de agora para frente eu vivo para Deus. Irmãos, isso mostra para nós como é o Espírito Santo, a obra de Deus. Deus usa coisas que nós não imaginamos. A igreja realmente, quando ela cumpre o seu papel, sem saber, ela está proclamando, ela está chamando pessoas. Talvez quando nós nem sabemos, nós estamos aqui adorando ao Senhor, cantando com o nosso coração, expressando nosso louvor a Deus. Alguém lá fora pode ouvir essa canção, pode ouvir o chamado, o toque do Espírito Santo, pode haver aquela obra, e dali para frente aquela pessoa pode ouvir a palavra, se converter, nascer de novo e ser transformado totalmente numa nova criatura. Isso mostra o poder, isso mostra o alcance da obra do Senhor na vida das pessoas. O Espírito Santo é livre, Ele sopra onde quer. Nosso papel como igreja é viver para pregar, para proclamar o nome do Senhor, para anunciar, porque quem faz a obra realmente
é o Espírito Santo de Deus. Agora, qual a condição para o novo nascimento? Podemos dizer que essa condição se resume em olhar para Jesus e reconhecer que Ele, e somente Ele, pode mudar a nossa vida. Aqui no versículo 14 e 15, Jesus fala assim, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus aqui usa o exemplo daquela serpente que foi levantada no deserto para curar as pessoas. O povo de Deus pecou, o povo de Deus foi castigado, Deus mandou serpentes abrasadoras e houve muitas mortes, e para que houvesse a cura, Deus falou, olha, então Moisés, faça rapidamente uma serpente, levante uma serpente de ouro, coloque numa estaca, e aqueles que olharem para ela, eles vão ser curados. E aí, quando Moisés fez aquela serpente, as pessoas realmente puderam ver, olhar para ela e foram curados. Então Jesus fala, assim como aquela serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, isso significa que ele tanto significa a sua morte, quando ele foi colocado na cruz, foi levantado e colocado naquela cruz, como também a sua ressurreição e ascensão, quando ele foi glorificado. Então, quando as pessoas olham para Jesus com fé, quando as pessoas reconhecem o seu pecado e olham para Cristo e creem nele, então ali eles são salvos, eles são perdoados. Então, aquele que nele crê, todo que nele crê, tem a vida eterna. E quais são os resultados do novo nascimento? Primeiro, o livramento da condenação. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que todo que nele... Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há um livramento da condenação. Aqueles que estão em pecado estão perdidos, mas aquele que crê em Cristo é livre da condenação. Somos salvos. Também, ao sermos salvos, temos a garantia da vida eterna. Aqui no versículo 16 até o 18 fala que então tem a vida eterna, para que não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aquele que crê tem a vida eterna, tem a salvação. O que não crê já está julgado. Também vemos aqui uma caminhada na luz, versículos 18 até o 21, já vai falar, que no 19 fala assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quer dizer que aqueles que nascem de novo e creem no Filho de Deus, têm mudado, não apenas o seu destino, mas também o seu estilo de vida. Aqueles que antes viviam nas trevas, agora vivem na luz, agora vivem para fazer a obra de Deus. As suas obras são feitas para Deus, são boas obras, são coisas para a glória do Senhor, são coisas dignas. Então há uma mudança, tanto quanto ao futuro, quanto também com relação ao presente. Nós somos transformados, e o nosso estilo de vida neste mundo também é mudado para a glória de Deus. Então nós vemos aí o resultado do novo nascimento: livramento da condenação, livramento do inferno, vemos a vida eterna, a garantia da vida eterna, e vemos a mudança da vida neste mundo. Vivemos na luz, caminhamos na luz, temos uma transformação do nosso caráter, da nossa vida. Queridos, nós estamos chegando ao final desse estudo. Semana que vem vamos continuar, vamos trazer um pouco mais de ênfase no versículo 3,16, e vamos dar continuidade também, caminhando com relação ao final do capítulo 3, e talvez um pouco do capítulo 4,
mas vemos aqui hoje essas partes, né? Desde o milagre em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, a purificação do templo, Jesus olhando para aquelas pessoas que diziam crer nele, mas que estavam apenas crendo da boca para fora, com uma fé deficiente, insuficiente, e vemos então Jesus mostrando o novo nascimento, a nossa necessidade que temos, vemos aqui a promessa que Ele nos dá, a condição para recebermos, e vemos também os resultados, a obra que Deus faz. Nosso chamado hoje, né, para todos nós, é louvarmos a Cristo, reconhecermos o que Ele tem feito em nossas vidas, pregarmos Jesus. Nós que temos confiado, que cremos na palavra, somos chamados a contar para as pessoas, a falar do que nós cremos, do que nós conhecemos, da experiência que já recebemos em Cristo, e que Deus faça grandes coisas através de nós. Mas também, alguém que está ouvindo essa palavra, que está hoje conosco participando desse estudo, se não tem essa experiência com Cristo, se tem apenas uma fé passageira, uma fé que tem altos e baixos, vive sempre duvidando, sempre questionando, clame a Deus, para que você experimente de fato e de verdade o novo nascimento, essa transformação genuína, completa na sua vida, para que você se renda, para que você olhe de fato para Jesus e creia nele, e se entregue, e seja salvo, e seja totalmente transformado para a glória do Senhor. O Senhor tem esse poder. Nós somos alvo da obra do Senhor Jesus, que nós possamos de fato, de verdade, viver em decorrência dessa obra, possamos crer, possamos nos entregar e possamos assim ser também proclamadores dessa palavra tão maravilhosa que nós recebemos no nosso coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã, neste dia. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando já. Deus amado, nós te louvamos, Pai, louvamos o Senhor por essa palavra, louvamos, ó Deus amado, porque Jesus de fato veio, e Ele mostra a sua glória, Ele mostra a sua autoridade, Ele mostra o seu conhecimento, sua onisciência, Ele mostra aquilo que Ele vem fazer, que é trazer a salvação, o novo nascimento. E assim como Nicodemos foi transformado ao entender a obra de Jesus na sua vida, nós também queremos viver essa experiência, queremos viver neste mundo para a Tua glória, queremos pagar o preço, Deus amado, que for necessário para viver e assim proclamar o nome de Jesus. Seja conosco, Deus amado, abençoe cada coração. Se alguém não tem essa experiência ainda, de fato, que o Senhor traga essa experiência, que essa pessoa possa se prostrar, se entregar, possa se arrepender dos seus pecados, possa pedir, clamar, e que o Senhor faça essa obra. Ó Espírito Santo, só Tu podes fazer. O vento sopra onde quer, e que o Senhor venha fazer essa obra no nosso meio, na nossa família, nos nossos irmãos, amigos. Vem salvar, vem mudar, assim como também houve aquela mudança naquele homem que era traficante, ladrão, que foi salvo naquela igreja ali em Vitória. Que também, Deus amado, o Senhor faça essa obra no nosso meio, cada dia mais. Nós te louvamos porque Tu tens feito, nós te louvamos porque a Tua obra tem sido realizada, e nós te pedimos, Pai, continue fazendo essa obra em nós, hoje e cada dia mais. Abençoe cada coração, cada um que está participando conosco nessa manhã, fortalece, Pai, a nossa fé, renova-nos, Deus amado, precisamos do Senhor, e nós nos entregamos a Ti, e te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço a todos. Aqui eu vejo alguns irmãos que estão participando. Eu creio que talvez pode haver outros que estão vendo em outras salas de vídeo que foram compartilhadas, talvez. Mas eu quero dizer a todos que é muito bom ter cada um dos irmãos aqui participando. Os irmãos da igreja de Rolândia, cada um dos irmãos. Vemos aqui a Lilian, vemos a Dorinha com sua família, o João Felipe, né, com a sua casa, né, a Lília e o João Felipe também juntos ali, Zé Roberto, a Natalina, o Lucas, toda a sua família também reunidos, o Eber, a Dona Iracema, e talvez haja tantos outros participando. Também eu vejo minha família, vejo aqui a minha mãe, Dona Francisca, o meu irmão querido Bimael, lá de Rio Verde também,
Um abraço, meu irmãozinho querido. Também vejo a tia Helena, o tio Osvaldo, irmãos também ali de meus tios e também membros da igreja de Tarumã, lá em Goiás. Todos, para mim é um grande prazer ter vocês, uma grande alegria. E como eu disse no começo, vamos aí compartilhando esse estudo, para que mais pessoas participem conosco também, para que mais irmãos possam ter esse acesso a essa palavra, a esse conhecimento, e que possamos todos crescer juntos na palavra do Senhor. Um abraço a todos os irmãos, Deus nos abençoe, e até à noite hoje também teremos o culto aqui na igreja, a transmissão também às 7 da noite, e nos nossos próximos encontros também que estaremos juntos. Um grande abraço a todos, Deus nos abençoe, até a próxima vez. Deus abençoe, queridos.